Olá, o Seu Emprego está começando. Hoje a gente vai falar sobre a profissão que envolve a área de artes e mídias digitais. Para falar com a gente sobre isso, está aqui no estúdio a Lindsay Caroline. Tudo bem, Lindsay? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Lindsay, para começar então o nosso bate-papo, tem muita gente que ainda nunca ouviu falar sobre essa profissão. Então, de fato, o que faz o profissional de artes e mídias digitais? Bom, primeiro não é uma profissão nova, ela continua sendo um profissional das artes, que tem conhecimento em arte, só que ele utiliza para sua produção artística autoral e essa produção as mídias digitais, as tecnologias, né? Então, na verdade, mesmo sendo voltado para uma área criativa, que é a área de artes, a tecnologia está presente o tempo todo. Sim. Essa conversa e relação entre a tecnologia e a arte não é uma coisa tão nova. Desde que a tecnologia foi se desenvolvendo, a arte já foi absorvendo isso para o seu campo e sempre experimentando e às vezes subvertendo o uso corriqueiro e tradicional da tecnologia para a criação artística. Interessante. E no caso, quem se interessa por essa área, que tipo de formação deve procurar? É um curso superior, é um curso técnico? Como que funciona essa parte para capacitar o profissional? O nosso curso é um curso superior de tecnologia e essa capacitação ela gira num formato que a gente chama em T. Então, num eixo vertical ele vai ter uma estrutura bem embasada sobre a arte, com conhecimento de história da arte, de produção artística, pesquisa em arte, e no eixo horizontal ele vai ter uma formação mais abrangente, generalista, de áreas correlatas, como o design, a animação, o vídeo e esse respaldo técnico para essa produção. E Lindsay, esse tempo durante o curso, conta um pouquinho para a gente. O que o aluno encontra? Ele encontra disciplina teórica, ele encontra prática, ele vai para estágio? Como que é esse período? Esse é um curso bastante prático, então ele já tem prática desde o primeiro semestre. A gente utiliza muito no começo como são esses processos criativos, como escrever um projeto, como desenvolver um projeto, e depois ele entra nas disciplinas mais técnicas, que a gente tem a parte de vídeo, de modelagem, 3D, animação, e depois mais um projeto expositivo e pensar como que essa produção autoral ela vai ser exposta depois e também desenvolvida e vendida, no caso, Sim. né? E falando um pouco agora sobre o perfil, na tua opinião, como que deveria ser o perfil do candidato? É importante ele ter já alguma habilidade prévia ou de repente tem algum perfil que não se encaixaria muito nessa área? O perfil precisa ser muito interessado, né? Valorizar a arte e a cultura. Se ele já tiver uma habilidade com alguns programas de edição ou com desenho especificamente, já ajuda bastante, mas a gente traz dentro do curso uma capacitação para essa área, tanto de desenho digital quanto as outras produções, né? Então a gente consegue levar e dar esses recursos. O nosso objetivo é realmente abrir a oportunidade de carreira dentro das artes visuais. É uma dica importante, né? E na rotina do dia a dia, na prática do dia a dia, como geralmente é a rotina do profissional? Bom, o profissional das artes, normalmente ele não tem uma rotina. Assim, ele vai criar a própria rotina ou ele vai escolher sair fora da rotina. Então, a nossa formação, um profissional que é formado com conhecimento em arte, formado em arte, ele não tem exatamente uma rotina certa, uma profissão certa. Ele vai escolher isso depois de formado. Ele vai escolher se ele vai trabalhar com fotografia, se ele vai trabalhar com animação, com vídeo, com pinturas, com instalações. Então, o curso ele é criado para quem pensa a arte no século XXI e essa produção
utilizando os meios e as mídias do século XXI. E falando sobre o campo de atuação, o profissional, ele obrigatoriamente ele tem que ser autônomo, ou ele pode trabalhar, no caso, como um funcionário? Ou, quais são os principais lugares que a pessoa pode atuar? Ele pode ser tanto autônomo quanto contratado. O profissional das artes ele trabalha muito por meio de projetos e editais, convocatórias nacionais e internacionais. Então ele precisa estar bem preparado, o curso oferece esse recurso, para quando acontecer essa oportunidade de trabalho, ele já esteja com todas as ferramentas, todos os recursos para submeter esse trabalho com as características. Precisa ter um pouco de veia empreendedora para poder colocar esse trabalho para rodar, para ser visto, para ser mostrado. Então, tudo isso faz parte do trabalho, da rotina. E sempre se atualizar, desenvolver projetos, escrever muito, estudar muito, palestras e tudo mais. Então, se ele não quiser ser autônomo, onde ele pode começar a procurar emprego, mandar currículo? Ele pode trabalhar em ateliês, oficinas de arte, estabelecer parcerias com produtoras, museus, galerias, oficinas culturais, né, ONGs e por aí vai. Então tem bastante oportunidade. Tem, o campo de trabalho é bem grande. E quais são os principais desafios da carreira? Bom, os desafios eu acho que o maior desafio é se inserir no circuito artístico, para quem quer desenvolver mesmo a carreira de artista nessa área, né? Então, para se inserir no circuito, não se deixar levar pela procrastinação, pelo desânimo, tem sempre que estar trabalhando, fazendo a produção, correndo atrás, mapear quais são os editais que estão acontecendo, quais são as convocatórias, já ter preparado todo o seu portfólio, toda a sua produção para ser apresentado. Então, um dos desafios é você manter a produção coerente, né, com a sua poética, com as questões que você quer desenvolver e chamar a atenção, e manter esse foco, essa persistência. Ficar atento o tempo todo, então, ao que está acontecendo ao seu redor, Sim, né? Sim, o tempo todo. Interessante. Então, para terminar, que dica, que conselho você deixaria para quem nos assistiu hoje aqui e se interessou por essa área? Bom, uma dica que eu aprendi também na prática é que você sempre tem que estar preparado e ter sempre um arsenal de ferramentas que você pode usar quando o trabalho aparecer. Claro que você vai procurar o trabalho, mas o trabalho também aparece e você tem que já ter um portfólio, tá sempre com um currículo de artista, que ele é diferente de um currículo vitae, é um outro tipo de currículo, sempre atualizado, e que isso esteja sempre meio na ponta, porque os editais e as convocatórias, eles aparecem, o tempo de submissão do trabalho é muito pequeno. Se você for procurar responder tudo e fazer tudo nesse tempo, não dá. Então você tem sempre que estar trabalhando 2, 3 meses na frente do que está acontecendo. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Em momento algum. Em momento algum. Tá certo, então. Lindsay, muito obrigada por ter vindo até aqui. Obrigada por ter compartilhado com a gente um pouco da sua experiência. Eu que agradeço. Estou feliz de estar aqui. E o Seu Emprego de hoje termina por aqui. Você continua acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima!